Logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo professores, professoras, internautas que me acompanham através deste canal, Presbítero Ademar da Silva Santos. Saúdo a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos num assunto muito glorioso, um assunto muito importante, que estamos estudando sobre o Espírito Santo e sobre suas manifestações, sobre os dons que nós vamos estar entendendo. Vou procurar explicar de maneira que os internautas, os professores, as professoras possam compreender e estar assim passando para os seus liderados. Esta lição, esse trimestre é muito importante, porque nós vamos aprender muitas coisas acerca dos dons espirituais. A lição de hoje é a lição 5, os dons de revelação. Nós já estudamos sobre o batismo com o Espírito Santo e agora nós vamos entrar num assunto muito importante, que é os dons de revelação. A introdução diz o seguinte: a presente lição enfatiza os dons identificados como dons de revelação, pois habilitam os membros do corpo de Cristo a saber sobrenaturalmente, visando o bem-estar e a edificação da igreja. A introdução já está sendo clara. Os dons são manifestados para edificar a igreja. Eu vou falar aí sobre revelações que, em vez de trazer desejo de se aproximar de Deus, traz às pessoas profunda tristeza. Isso não é coisa de Deus. Nós vemos que lá, quando aconteceu com o rei, que a mensagem de Isaías era uma mensagem de tristeza, ele chorou e Deus disse: vai lá dar para ele uma mensagem de alegria. Então, o evangelho é boas novas, novas de alegria. Antes de entrar no comentário da lição, vai meu grande abraço para Gilvandre Silva Duarte. Ele é de Aparecida, de Goiânia, Goiás. Ele diz: Pai do Senhor, Presbítero Ademar, sempre assistindo seus vídeos. Muito bom, muito obrigado. Eu agradeço, Gilvandre. Vini Galiani, ele diz o seguinte: não podemos usar nossos dons para se autopromover. Os dons vêm de Deus e ele não divide a glória dele. Muito bem, aí é o que nós estamos entrando. Cuidado com usar os dons para se promover, mas eu tenho dons que é de Deus e ele não divide a glória. Presbítero Mateus Ferreira, ele é de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor, Presbítero Ademar. Ele diz assim que nós temos que fazer as coisas certas, como manda Jesus. Wagner Gomes, ele diz o seguinte: Wagner Gomes é meu conterrâneo, é ali de Glória de Dourados. Grande abraço aí a todo o meu povo de Glória de Dourados. O Wagner Gomes diz o seguinte: que lição maravilhosa é essa? Toda a igreja precisava estudar essa lição. É muito importante. Antônio Carneiro, ele diz assim: meu irmão Presbítero Ademar, vossas aulas são consideradas como um seminário teológico. Obrigado, Antônio Carneiro. Marcelo Honorato, ele é de Vila União, do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele diz o seguinte: a paz do Senhor, Presbítero Ademar, que lição maravilhosa. Quão difícil está nos nossos dias de receber o batismo com o Espírito Santo, pois a frieza e o desânimo têm tomado conta das pessoas. Gostei muito do ensino, parabéns. É isso, Marcelo, é que o mundo entrou nas pessoas e aí o Espírito Santo é coisa santa. O objetivo da primeira parte da lição, eu vou estar mostrando que os dons são atuais e bíblicos. Vou estar mostrando isso para vocês. O ponto 1 diz o seguinte: os dons de revelação divina. Estudar sobre os dons espirituais é um dos temas mais relevantes para o cristão. Às vezes está ficando de lado esse estudo, mas para nós que somos pentecostais, os dons, eles tratam de uma ação divina ortogada pelo Espírito Santo ao crente, que aí vai ser para o que
ser útil, nós vamos estar recebendo os dons de Deus. Então, nesta lição, nós vamos estar vendo, eu vou estar explicando sobre 3 desses dons. Nessa lição, vamos falar somente sobre 3, né? Não vamos falar sobre os 9, né? Então, vamos falar sobre palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. É os 3 dons aí de mais importância e mais relevância. Os dons e o corpo de Cristo. Notemos que o texto enfatiza 3 importantes aspectos quanto aos dons espirituais. Trata-se de manifestações do Espírito, dada para o que for útil. Então, nós precisamos entender. Então, dividindo aí a manifestação do Espírito, nós vamos ver qual que é a fonte. A fonte é o Espírito Santo. É Ele que revela. Qual que é o instrumento? O instrumento é eu, é você, desde que nós sejamos membros do corpo de Cristo. Qual que é o objetivo? É para edificar a igreja, aquilo que for útil, que beneficiar o bem comum. Quando não beneficia, não é dom do Espírito Santo. Então, todo crente precisa possuir o entendimento de que se trata da obra de Deus. A sabedoria divina é um componente que não pode faltar. Então, por que o povo perece? Por que o povo tem problema? Por que a igreja tem problema? Porque falta sabedoria divina. 1.2 Palavra da sabedoria. Interessante o fato de que o apóstolo iniciou a revelação dos dons com a palavra da sabedoria. Veja bem, Paulo inicia aí a revelação dos dons com a palavra de sabedoria. Então, o Paulo aqui, professores, professoras, vocês que vão estar colocando aí para os seus alunos, Paulo aqui, ele não está falando de sabedoria humana. Ele está falando de manifestações de sabedoria sobrenatural. Porque existe a sabedoria humana e existe a sabedoria dada sobrenaturalmente por Deus. Então, Paulo deve ter tido contato com vários oradores gregos na época, né? Que eles procuravam impressionar os ouvintes, né? Fazendo aí citações e comentários da sabedoria humana, inclusive grandes filósofos gregos. E Paulo está dizendo, não se trata de sabedoria humana, se trata da sabedoria que vem do alto. Então a palavra de sabedoria, ela é uma capacitação divina, que é sobrenatural, para tomadas de decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Vocês, professores, professoras, vocês não veem que de vez em quando a igreja tem um problema de divisão, problema disso ou daquilo? O pastor, talvez, quando acontece isso, na maioria das vezes, o pastor não tem esse dom de palavra de sabedoria, que é aquela palavra que não faz com que os ânimos se alterem, mas que acalma os ânimos. Então, a palavra de sabedoria, ela é uma capacitação divina, sobrenatural, que vai tomar essas decisões difíceis em circunstâncias extremas. Por que dizer que a igreja não passa por isso? A igreja passa. Então é por isso que não é qualquer um que serve para pastorear o rebanho de Deus. Não é qualquer um que serve para estar, por exemplo, evangelizando ou tomando conta de alguma liderança. Então o dom de sabedoria é um dom carismático do Espírito Santo, um dom gratuito de Deus que dá graça ao homem, que inspira o homem a saber como deve ser o seu comportamento em cada situação. Quer dizer, para cada situação existe um comportamento. Então, o líder, por exemplo, o casal tem problema, o líder precisa ter dom de sabedoria, da palavra de sabedoria, vindo de Deus, para poder estar reconciliando ou estar ali aconselhando aquele casal ou aconselhando um membro da igreja. Então, meus queridos, esse comportamento do dom de sabedoria a liderança tem que ter para saber resolver os problemas.
Porque em cada vez que tem que resolver um fato ou um problema, é preciso da sabedoria de Deus. O 1:3 diz assim: todos os crentes precisam da sabedoria do alto. Então entenda isso. Cuidado sobrepor com a sabedoria humana. Temos o entendimento de que todos os crentes devem buscar este dom. Então, use os dons que você precisa buscar. Eu sempre peço: Senhor, me dá sabedoria, porque tem tanta coisa que é tão difícil. Às vezes eu leio a Bíblia, mas Senhor, tu não abre isso aqui para mim. Por que é tão difícil? Então nós precisamos de sabedoria vindo do alto, a sabedoria que vem do alto. A Bíblia fala sobre isso. Então aquele que exerce alguma liderança na igreja não pode abdicar, quer dizer, não pode deixar de buscar esse dom divino, para que ele possa conduzir melhor a obra de Deus. É isso que falta. Por isso que estamos sendo enganados. A liderança traz aquele povo hoje. Nós parecemos um povo treinado para falar o que o líder quer. Dá amém, todo mundo dá amém. Levanta as mãos, baixa as mãos, levanta, senta. Gente, que é isso? Obreiros, professor de escola dominical, busque sabedoria, busque o dom de sabedoria, para que o povo possa crescer com entendimento. Não cresça menino, não cresça usando mamadeira ao tempo todo. Paulo perdeu a paciência. Ele diz: pelo tempo que vocês se converteram, já era para vocês ser líderes, já era para vocês ser mestres, mas vocês continuam aí nos primeiros rudimentos. Então o líder bem sucedido, no cuidado com o corpo de Cristo, que resolve problemas eclesiásticos, é aquele que busca sabedoria. Então é esse que que Jesus procura. Vamos para a segunda parte da lição, que nós vamos agora pontuar a importância dos dons na igreja de Cristo. Vamos estar pontuando. Então o 2 vamos assim: palavra da ciência. Segundo o dicionário grego de Strong, ciência de forma objetiva refere-se a um conhecimento cristão mais profundo, a doutrina de Cristo. Esse dom também se relaciona à capacidade sobrenatural de conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Então, a diferença entre a palavra da sabedoria, e você buscar o dom, né? Porque a palavra de sabedoria e palavra de ciência, é que a palavra de sabedoria refere-se à utilização do conhecimento em questões práticas da vida. A palavra de ciência é o conhecimento profundo concedido por Deus em relação às coisas divinas ou às coisas dos homens que estão além do conhecimento natural. O 2.1 diz assim: este dom não deve ser usado em benefício próprio. No que refere-se a este dom, estejamos certos de que ele diz respeito ao conhecimento das coisas de Deus. Estamos falando do dom da palavra de ciência. Então, não é um conhecimento aprendido em uma única sala de aula. Então, através desse dom, o Senhor capacita a sua igreja para vencer as artimanhas de Satanás. Então, sobre esse dom, ainda não podemos aplicar na vida pessoal, e sim para a edificação e crescimento da igreja de Jesus Cristo. Então, este dom não deve ser usado em benefício próprio. Tem muita gente aí achando que é o tal, porque está usando desse dom para enganar o povo. 2.2 diz assim: vemos na Bíblia este dom sendo revelado. Vemos na Bíblia que esse dom habilita o crente a compreender algo que está fora do alcance humano. Trata-se de algo que está apenas na mente de Deus. Professores, professoras, eu quero que vocês, conforme vai ensinando a aula, vocês voltam para que o aluno não perca o foco. Que nós estamos falando agora nesse ponto. No ponto 2 nós estamos falando de
sabedoria é do dom da palavra de ciência. Falamos no primeiro sobre dom de sabedoria, agora dom de ciência. Se mistura aí, parece igual, mas sabedoria, já falei que vai falar das coisas dos homens, das coisas naturais, e ciência, a revelação das coisas de Deus. Então Deus revelou ao profeta Eliseu, lembra disso? Os planos de guerra do rei da Síria. Veja bem o que nós estamos mostrando aqui, através desse exemplo que eu estou trazendo do profeta Eliseu, é o dom da palavra de ciência, que é uma coisa oculta aos homens, mas que Deus o revela. Então, Eliseu era possuidor desse dom. E aí o rei da Síria ficou enfurecido, né? Porque ele ficou tão enfurecido que todo projeto que ele ia fazer, Israel já sabia. Aí ele juntou o povo deles e diz assim: olha, vocês não vão me apontar aí qual dos nossos está do lado do rei de Israel. Aí um deles respondeu, sabiamente respondendo, disse, um dos conselheiros dele falou o seguinte: nenhum de nós, ó rei, estamos levando nada ou estamos do lado de Israel. É o profeta de Deus que tem lá em Israel, que se chama Eliseu, que Deus revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Então é ainda possível ver esse dom na vida de Daniel, quando revelou eventos escatológicos que somente Deus era sabedor. Lembra a história da estalta, de tantas coisas de bronze e tal. Então já no Novo Testamento vemos este dom sendo exercido quando Pedro expôs a mentira de Ananias, que eu falei há pouco. O 2.3 diz assim: a palavra da ciência nos faz adentrar no conhecimento de Deus. Veja bem, a palavra da ciência são revelações de Deus ao crente, né? Ele diz assim: o dom da palavra da ciência ou do conhecimento possui grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, também deve ser enfatizado, veja bem, que não substitui o estudo sistemático da palavra de Deus. Tem pessoas que dizem assim: eu possuo dom da ciência. Aí fica falando abobrinha, levando o povo, conduzindo ao povo à vala e não ao céu. Então este dom, o dom da palavra da ciência, nos capacita a possuirmos uma visão mais profunda sobre os mistérios de um conhecimento sobrenatural que é dado pelo próprio Deus. Então precisa estar mais perto de Deus, mais próximo, para que Deus possa revelar os segredos que revelava a José, a Daniel e a outros. Vamos para o terceiro ponto. O objetivo da lição é nesse terceiro ponto, e eu vou estar falando aqui, né, que vamos evidenciar a atualidade dos dons entre os crentes de hoje, né? De hoje. O 3 diz assim: discernimento de espírito. O discernimento de espírito é uma capacitação divina que faz com que o crente possa reconhecer a natureza e o caráter do espírito existente, revelando qual a procedência das muitas manifestações espirituais e sobrenaturais que existem. Meus queridos, eu sou pentecostal, como é gostoso ser pentecostal, mas quantas pessoas estão enganadas, levadas por esses comportamentos, e aí não discerne se o Espírito é de Deus, se não é. Aí eu tenho medo, aí eu não posso falar. Olha, e se tu estiver falando contra aquela profecia, pode acontecer alguma coisa com você. Quem disse? Pode se examinar se são de Deus. É obrigação nossa examinar, fazer prova, trazer a prova se está à luz da palavra. Meus queridos, eu tenho acompanhado, eu tenho visto pessoas, profetas, que colocam a mão na cabeça das pessoas para profetizar, e quando coloca a mão, aquela pessoa já começa a gritar e se alegrar e tal. Não ouviu nada que o profeta falou. Então, meus queridos, vocês podem ver que muitas pessoas em nossas igrejas, estou falando de nossas igrejas, eles não colocam a mão na cabeça de qualquer um, não.
porque sabe que pode ser censurado. Aqui na minha cidade aconteceu de um profeta, um local, veja bem, é até ruim falar isso aqui, pode alguém notar como é que foi e tal, mas profetizou que uma irmãzinha estava grávida. Eis que, não sei como é que foi lá, sei que dentro de pouco tempo ela ia ter um filho. Criou um transtorno na família tão grande porque a jovem era solteira. E para piorar o estado do profeta, a jovem era crente. Não tinha tido relacionamento sexual com ninguém. E aí, meus queridos, como é que fica o estado? Vi contar, esse eu não posso dizer que é verdade, mas vi contar de um pregador que pregou na igreja, uma irmã gostou e está com a encalhada lá, catou a encalhada pela mão e saiu correndo. Eis aqui, meu servo, essa Deus preparou para ti. O pregador disse, misericórdia, irmão, eu sou casado. Meus queridos, vamos fazer o que Paulo disse, vamos estudar mais. Examinar para ver se é de Deus. Para de estar aceitando tudo. Para de ser levado por todo o vento de doutrina. Isso acontece na Assembleia de Deus. Meus queridos, tem hora que eu fico chateado. O pregador levanta a mão, repete isso aqui, fala de novo. E, rapaz, é tanto oferecimento. Hoje é dia da tua vitória. Eu falei na lição passada. Meus queridos, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos vivendo de vitória em vitória, porque nós vamos cada dia enfrentar as aflições do mundo. Enquanto vivemos aqui, teremos problemas. Não espere que você vai entrar e todas as portas vão estar abertas para você. Ah, se você aceitar Jesus hoje, acabou o seu problema. Acabou nada, você tem que vir pela fé. Porque Jesus disse que colocaria que o evangelho vinha trazer pai contra filho, vinha trazer dissensão. É uma luta. Quando você aceita Jesus, você está entrando em uma guerra. E agora nós não pregamos para a salvação de alma, nós pregamos, eu não sei qual que é o teu problema, mas hoje tu vai vencer. Aquele problema, esquece, hoje tu vai vencer. Não cita nenhum nome. Eu não achei na Bíblia esse tipo de pregação. Eu achei, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós temos que crer no Evangelho, e o Evangelho, ele não é uma botija de ouro material, é de ouro espiritual, aonde você vai enfrentar o Deus desse século, o diabo, segundo os entendimentos dos humanos, e ele domina esse mundo, e poucos encontram o caminho apertado, porque o largo o diabo está conduzindo, e nós estamos sendo enganados. Pare de ser criança toda a vida. Então, meus queridos, nós podemos dizer que existe o Espírito Santo, o Espírito humano e o Espírito demoníaco. Meus queridos, quantas vezes cuidado. Então os três são diferentes um do outro. Tudo é Deus, não senhor. Tudo é o homem, não senhor. Tudo é o diabo também, não senhor. Nossa participação muitas vezes, nós participamos de maneira, com as obras humanas, com o agir do homem, e estamos falando que Deus está usando. Outra hora nós estamos abertos, como eu disse várias vezes aqui, dando aula a vocês, professoras internautas. Abre o ouvido para seus alunos, abre o ouvido, que existe essas manifestações do Espírito Santo, do homem e do diabo, e você precisa discernir, pronto para discernir, senão você vai tropeçar, não vai chegar a lugar nenhum, você vai levar outros à perdição, e pensando que está servindo a Deus. O 3.1 diz o seguinte: a necessidade de discernir as manifestações espirituais, o dom de discernimento de espírito, é um entre os 9 dons espirituais otorgado ao crente, quer dizer, dado ao crente em Jesus, que é relacionado aí pelo apóstolo Paulo em sua carta à igreja em Coríntios, né, quando ele fala de vários dons.
mas que o dom tem que visar o bem-estar e a edificação do corpo de Cristo. Profecias causando divisão, causando problema na igreja. O povo está querendo. Por que não dizer que tem liderança profetizando? E a obra ou é dele ou é do inimigo e não do Espírito Santo. Então nós não podemos esquecer que Paulo deixou registrado que os tempos são maus e há muitos espíritos enganadores. Você quer viver uma maravilha aqui no mundo? Paulo disse que está cheio de espíritos enganadores. E daí, se você quiser viver essa maravilha, só desfrutar o bem porque é crente, você vai cair aí nesse problema dos enganadores. Porque, pode dizer, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Mesmo Espírito. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outra a operação de maravilha. E a outra a profecia. E a outra o dom de discernir os espíritos. Buscai os dons de discernir. Faça discernimento. E a outra a variedade de língua. E a outra a interpretação das línguas. Nos dentro dos 9 dons nós temos o que? Discernir se a profecia é de Deus. Paulo denomina essas forças sobrenaturais que nós vamos enfrentar no mundo. Para você que está pregando, hoje é dia da tua vitória. Não, meus queridos. Hoje você começa a caminhar dentro de um propósito de vitória. Hoje você começa a alcançar a tua vitória, porque você vai ter guerra. Só tem vitória quem tem guerra. Você vai lutar contra as forças sobrenaturais. Aceitou Jesus? Oh, que benção. Vem pra cá. Porque agora você entrou na guerra. Você vai lutar sobre as forças naturais, sobre os principados, sobre a potestade, que é os exércitos de demônio, e sobre o príncipe das trevas deste século. Veja o que você está enfrentando. Jesus, quando pregava, quando ensinava, diz assim, veja se você está preparado para, se você pode, se você está de acordo a renunciar a si mesmo. Porque aí ele conta, o homem começou a fazer a casa. Quando o cara começou a fazer a casa, não conseguiu terminar, não planejou. Planeja, até para servir a Jesus, precisa planejar. Porque se você não planejar, você não vai conseguir, porque você vai entrar na guerra. E essa guerra é a hoste da maldade espiritual nos lugares celestes. E você passa a ser o reino de Deus, se Jesus reina em sua vida. 3:2 diz assim: este dom é a sentinela de Deus na sua vida. O discernimento do Espírito é uma capacidade produzida por Deus de reconhecer a identidade dos espíritos que estão por trás de diferentes manifestações que não correspondem com os princípios bíblicos. Precisa ver. Aquele irmão que pula o culto todo é preciso discernir. Ele está tomado pelo Espírito Santo ou não? Se ele, em vez de ajudar as pessoas, a hora da pregação, você precisa ouvir. E aquele irmão, pronto, um griteiro, um pula-pula aqui. O do lado não entende. Muitas pessoas ficam sem entender o que o pregador está pregando. Será? Será que esse homem está cheio do Espírito Santo mesmo? Eu estou só fazendo uma interrogação aqui. Você imagina, o pregador estudou, orou. Ô Senhor, me dá uma palavra de sabedoria, me dá uma palavra de ciência para me dizer à igreja, Senhor, para a edificação da tua igreja. Quando chega lá, tem o glória a Deus lá, entre aspas, que não deixa ninguém ouvir a mensagem. Grita, corre, pula. Não sei, professores e professoras, de que maneira vocês veem isso. Só estou colocando na mesa. Vocês julguem. Julguem. Você que gosta de pregar, julgue na hora que você vai pregar. Apesar que tem pregador que é o seguinte: quando ele chega e diz, cadê os irmãos que dão glória a Deus? Ah, vai no amém? Glória, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Tem que ficar bravo. Se você não der glória a Deus, fica bravo. Meus queridos, a manifestação da glória de Deus, ela vem do interior para explodir para fora. Ela vem de dentro. E a palavra, ela tem
tem que arder no coração. Quando você prega a palavra, tem que arder. Arder no coração do ouvinte. E aí ele quer saltar mesmo, aí ele quer dar glorificar a Deus, porque ele explode com o poder interior. E esse poder interior é levado pelo poder da palavra do pregador que está falando. Ou você acha que eu estou falando coisas que eu não conheço? Quando Jesus andava, depois de ressuscitado no caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos diziam, mas porventura não ardia em nosso coração enquanto ele falava. Ah, meus queridos, depois nós somos taxados de ignorante, porque nós ignoramos o despreparo de líderes, de professores, de tanta gente que não se preocupa com o discernimento do Espírito, com o discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus. Então, meus queridos, esse dom, ou esses dons, é extremamente necessário para a igreja, pois é através deles que genuinamente nós entendemos a ação do Espírito Santo. Ah, mas se na igreja não tem dom de discernimento, se não tem dom de sabedoria, que esses dons estão mais aí ligados à liderança. Não estou dizendo que é só o líder que recebe, tem membros aí que tem dom de ciência, dom de sabedoria, mas está mais ligado à liderança, dom de sabedoria, da palavra de sabedoria, da palavra de ciência, né? Mas não tem o dom de discernimento. Tem culto, eu participei uma vez no culto aqui numa igreja, que o dirigente a toda hora cortava vendo revelação. Ah, meus queridos, um culto desse não edifica. A revelação é fora da Bíblia, fora da palavra. Então, meus queridos, veja bem o discernir. Os pregadores de hoje, porque, irmãos, quando você vai num culto, perdão, a Assembleia de Deus, que eu critico um pouco o que acontece na Assembleia de Deus, que é a igreja que eu frequento. Eu estou há mais de 40 anos na Assembleia de Deus. Mas parte do tempo da pregação é tomada para elogiar a liderança, para elogiar os obreiros. Não faça isso resumidamente, é gostoso, todo mundo gosta de um elogio. Mas vá para a palavra, vá para as coisas de Deus, porque tudo isso aqui vai ficar. Então, espírito de discernir, ter o dom de discernimento. Veja Paulo vai indo, né? Está pregando, levanta-se uma mulher lá. E ela diz, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são salvos do Deus Altíssimo. Era verdade? Era verdade. Mas quem estava falando aquelas verdades? Era um mentiroso. Era o diabo que estava pronunciando na boca daquela mulher. E Paulo ouviu alguma vez. Não é tão fácil discernir assim de cara não, viu? Porque diz assim, e isso ela fez por muitos dias. Paulo ouvia. Legal. Mas aí Paulo se perturbou. E disse, isso é um espírito maligno. Sai dela. Ah, meus queridos, olha o problema. Era o demônio. O diabo, a Bíblia diz, cuidado que o vosso adversário pode fazer até descer fogo do céu. 3:3. Habilita a igreja para não ser influenciada por falsos mestres. Este dom nos permite discernir as manifestações visivelmente milagrosas através dos falsos profetas. Veja o que está dizendo, que o dom de discernimento, estou falando sobre o dom de discernimento, eu falei sobre a classificação, sobre vários dons, de curar, de maravilha, isso e aquilo, falei de todos, mas nesse último tópico, professores e professoras, chama teu aluno aí, para antes de concluir, ele entender o que você está ensinando. Então, nós estamos falando sobre o dom de discernimento, que é o dom que vai permitir nós ver manifestações milagrosas e que são feitas através de falsos profetas. Então, em um mundo que jaz no maligno, como eu falei anteriormente, onde o maligno opera suas ações maléficas e até reações sobrenaturais, que faz-se imprescindível a manifestação deste dom na igreja, para saber a origem delas. Tudo, oh meu Deus do céu, tudo não é Deus. Então os agentes de Satanás, eles transformaram-se em anjos de luz.
E os seus mensageiros e ministros de justiça. Para quê? Para enganar. Em todo lugar, em todas as épocas, existiram falsas imitações. Então só com discernimento do Espírito, aqui para discernir se o Espírito é de Deus ou não. Então isso mostra a importância e a atualidade do dom de discernir os Espíritos. Concluindo, no decorrer da lição, nós vimos que os dons de revelação são de grande importância para a Igreja de Cristo. Então, através desses dons, o crente se prepara para poder lidar com situações difíceis que possam surgir no dia a dia. Que Deus abençoe a todos vocês. A próxima aula nós vamos falar sobre os dons de poder. E espero que você curta, espero que você compartilhe, né? Faça seu comentário para que outros venham participar desse seminário que termina agora em dezembro. Grande abraço e até a próxima aula na paz do Senhor. Amém.